Olá, gente! Seja bem-vindo em mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. E hoje nós temos um episódio de peso, mas literalmente de peso aqui, né? Mas vai ser um bate-papo super legal. Então, já vou deixar a dica aqui desde o início. Pegue papel e caneta que você vai sair daqui com muitos insights. E hoje nós temos um convidado aqui mais do que especial, né? Um cara que é fantástico, que é o Tiziano Pérez, né? Cara professor, palestrante, consultor, renca de formação, especialista em inteligência artificial, cara fantástico. Mas o que o currículo desse cara não conta, o tanto que ele é gente boa, simpático, um companheirão para todas as horas. Então quem ainda não segue ele já pode seguir. E Tiziano, muito obrigado mesmo por estar aqui no CNPJ Cast. Prazer é meu, fico muito feliz, viu, Dejan? Quando me fizeram o convite, eu falei, vou só encaixar na agenda e eu vou. Porque sou fã de vocês já há muito tempo, já acompanho já há algum tempo. E fiquei muito contente da vida ter novamente nos feito nossos caminhos se cruzarem novamente. Muito obrigado. Essa turma sua que é maravilhosa. Quem não está vendo, né, que está aqui nos bastidores aqui, a turma é maravilhosa. Convido a conhecer a empresa CNPJs. E já deixa aberto, ó. Quem quiser vir, pode chamar a gente aí nas redes sociais que a gente marca um bate-papo para você vir cá conhecer os CNPJs. Mas, meu amigo, me conta um pouquinho como é que tudo começou. Ô, Dejan, desde que eu me entendo por gente, eu convivo com tecnologia. Né? Meu primeiro contato com o computador foi em 1988, né? Eu nasci em 89. Né? Então, desde essa época eu já estava mexendo com o computador. Em 92 eu comprei o meu primeiro computador, tive acesso a ter um computador em casa. Em 94 fiz meu primeiro curso de programação, naquela época em Delphi 4. Então aí quem for mais antigo, mais prateado, vai lembrar do que era o Delphi. E vim trabalhando nessa carreira desde então. Então fiz uma primeira formação, que foi análise e desenvolvimento de sistemas. Depois fiz uma formação em processos gerenciais. E agora, mais recentemente, de 2018 para cá, comecei a estudar muito sobre inteligência artificial. Né? Porque eu já tinha noção do que era esse universo, do que ia vir por aí, mas não tinha noção que ia ser tão arrebatador, tão popular da forma como tá acontecendo, né? Como está acontecendo. Então, em 2000, depois que eu fiz essa minha especialização em inteligência artificial, eu comecei a usar essas ferramentas de forma muito tímida, porque era muito caro. Né? Então, o primeiro contato que eu tive foi com o Watson, da IBM, né? Em 2023 eu fui presenteado com a popularização do assunto, né? A vida veio e falou assim, filho, toma isso aqui e ensina as pessoas a usar. Porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Quando o assunto popularizou, eu comecei a conversar com pessoas próximas, vem cá, olha isso aqui. Aí o primeiro falou, não, o Google faz melhor. Eu falei, como assim? Vem cá, deixa eu te mostrar. Não, mas é porque eu usei lá, para mim não serviu. E aí no terceiro que eu ensinei, que eu vi que ele ficou maravilhado com aquela ferramenta, que foi muito interessante, que eu mostrei para ele. Ele é cabeça branca assim, igual a minha. E aí ele chegou baixinho na minha sala, pertinho de mim e falou assim, olha, Tiziano, falando baixinho, falou, olha, essa ferramenta é muito estratégica. Ela não pode sair dessa sala. Tem que ficar só entre eu e você. Eu falei, não, tudo bem, mas é porque já está no TikTok. Então não tinha mais domínio sobre isso, já era de todo mundo. Que eu acho que essa foi a grande sacada, sabe? De uma ferramenta que era de poucos, passou a ser de todo mundo. E de forma gratuita. Então, a OpenAI foi muito feliz em liberar o ChatGPT em novembro de 2022 e democratizar o acesso a uma ferramenta tão poderosa como essa, como inteligência artificial. Apesar de já existirem outras ferramentas também, mas ela foi, vamos dizer assim, o precursor da popularização. Eu enxergo como tenha sido o pontapé inicial da popularização do assunto, sabe? Então, eu sou apaixonado por tecnologia, né? Desenvolvimento de software, robótica, sempre tive envolvido nesse meio, né? E a vida inteira trabalhando com isso também, né? E é interessante que durante a minha jornada, quanto mais eu entendia de máquina, mais eu precisava entender de gente. Parece que são coisas... Conexas. Pois é, que são, mas pelo contrário, são coisas que estão cada vez mais conectadas. Então, eu entendia mais de computador, de desenvolvimento de software, de implantação, mas eu voltava e tinha que aprender mais sobre gente também para que meu trabalho pudesse fluir, para que as minhas entregas pudessem acontecer.
né? Porque no final das contas acaba voltando para as pessoas, né? Então foi bem salutar e estou muito feliz com o assunto da forma como está. Não, que legal. E assim, vamos pensar se a gente naquela pessoa que talvez estava na caverna aí desde novembro de 2023 até agora. Fala um pouquinho pra gente aí, o básico mesmo, o beabá ali, do que tem sido essa... Posso chamar de revolução? É uma revolução. É uma revolução da inteligência artificial. Inicialmente, né, quando esse assunto surgiu, a primeira coisa que veio à mente das pessoas é uma imagem ruim, uma imagem negativa que circula no nosso imaginário. Posso fazer um parênteses aqui? Pode. Agora eu tenho que fazer um parênteses. Gente, quem nunca participou de uma palestra desse ano, participe, mas não deixe de ver Exterminador do Futuro antes, senão você não vai entender o início da palestra. É bem isso mesmo. Assista Exterminador do Futuro. Se você não assistiu, assista. Assista que vai fazer total diferença. Você fez a palestra do CNPJ, quando eu vi o cena, eu falei assim, nossa. Então eu olhei pro lado sem ninguém entender. Eu falei, nossa, que geração que não viu Exterminador do Futuro. Então, que geração que é essa, né? Desculpa, tá? Só fechando. Não, e é bem isso mesmo. Então, foi o primeiro momento que veio esse. Então, liberou em novembro de 2022. Início de 2023, janeiro, fevereiro, as primeiras notícias eram de proibição. Né? Então, Estados Unidos e França proibiram de usar na escola, a Itália proibiu de usar em órgãos públicos, e assim foi. E aí teve uma carta onde grandes CEOs de grandes empresas do Vale do Silício assinaram uma carta. O teor dessa carta era, resumindo, né, parem as máquinas, né, desacelerem esse processo, mas nada disso surtiu efeito. Por quê? 15 dias depois que os Estados Unidos e a França proibiram o uso em escolas e universidades, eles voltaram atrás e pensaram, a gente não tem que proibir o uso. A gente tem que ensinar as pessoas a usar, só que usar de forma correta. A Itália proibiu o uso, mas 15 dias depois lançou uma propaganda de turismo utilizando a inteligência artificial. O próprio Elon Musk assinou a carta, esse manifesto, né, em 2023, 6 meses depois lançou a inteligência artificial do X. Então, o que aconteceu em 2023 foi justamente isso. Veio um boom do assunto, ficou naquele hype, todo mundo falando sobre o assunto, mas muitas pessoas meio que... O que de fato é isso, né? Se ia virar robô, ia atirar na gente ia virar tudo pozinho. Não é bem isso, né? Então, assim, 2023 foi um ano de descoberta, né, para a gente começar a se familiarizar com o que de acho é inteligência artificial, onde que elas vivem, o que comem, o que fazem, né? E aí eu peguei exatamente esse momento e comecei a desmistificar esse assunto, mas de uma forma leve. O que eu quero dizer com uma forma leve? Eu saí da área técnica, porque dentro da minha especialização a gente vê muito essa parte de aprendizado de máquina, machine learning, deep learning, LLM, que é esses modelos de aprendizado. A gente sair dessa parte técnica, empacotei isso numa linguagem simples, que todos pudessem entender. E quando eu digo todos, é todos mesmo, ou seja, do mega empresário ao empreendedor que tem um carrinho de pipoca. Não importa, ele tem que entender também sobre esse assunto. Porque a inteligência artificial está mudando, essa revolução que está apenas começando, ela está mudando a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente compra, a forma como a gente consome, como a gente produz, como a gente se comunica. Então, tudo isso está sendo impactado por inteligência artificial. E nesse cenário, o meu papel, assumir a responsabilidade e o papel de mostrar para as pessoas que não precisa ter medo. Tem que se aproximar, tem que conhecer, tem que usar com responsabilidade, né, com ética, mas não pode ficar assim, eu não vou usar, não me serve. Não, vem cá, conhece. É igual jiló, nem todo mundo gosta, né? É amargo, né? Mas já provou fígado com jiló cebolado no Mercado Central? É maravilhoso. Então, provem, experimentem, né? Ou seja, a inteligência artificial, são ferramentas que têm como objetivo principal facilitar a nossa vida. E se tem como objetivo principal facilitar a nossa vida, por que eu não vou usar? Ou seja, o que isso pode
existem, claro, linhas de pensamento, né, que vai deixar as pessoas... Interessante, quando eu ia conversar isso com alguns professores, e aí teve um professor que é um amigo, ele falou, Tiziano, mas não vai deixar o aluno preguiçoso? Eu falei, professor, a pessoa que é preguiçosa, ela vai continuar preguiçosa, não vai ser a inteligência artificial que vai potencializar isso, ela já é preguiçosa, depende dela sair desse estado. Né? Então, e o oposto também é verdade. E o oposto também é verdade. Que corre atrás, não sei vai potencializar, vai acelerar. Ele já é curioso, né? Ele já é uma pessoa que quer experimentar, ativa, proativa e que faz e acontece. E a inteligência artificial potencializa isso, né? Então, ela tem exatamente esse poder, né? Ou seja, quem não desenha passa a desenhar, quem não escreve bem passa a escrever. E em 2023 foi exatamente esse momento de mostrar, gente, é isso aqui, o universo é isso, de uma forma bem ampla, sabe? Mas deixando claro, tá aí, você usa se você quiser. Se você quiser ficar usando para fazer avatar, bonequinho, ok, tá tudo bem, tá aí para isso. Mas tem como fazer outras coisas também com ela. Tem como você usar a seu favor de forma muito salutar, produtiva, inteligente, né? Não, sensacional, Tiziano. E pegando ali com esse pessoal que nos acompanha, a grande maioria são micro e pequenos empreendedores, empresários, como que seria ali o ponto de partida, talvez, para aquela pessoa que quer entender, que quer conhecer, que quer muitas das vezes testar, né? Passa um review ali de por onde que ele deve começar. Eu gosto muito o pessoal fala que eu puxo o saco do ChatGPT. Mas não é isso, é porque é a mais popular. Sim. Então, vou manter dentro do popular. A primeira coisa é acessar essa ferramenta, né? chat.openai.com, criar um usuário, acessar e começar a conversar. Não vamos exigir do pequeno empreendedor que ele vai começar a fazer coisas mirabolantes. Não, vamos para o básico. Entra nesse site, faz teu usuário e cria uma conversa lá como se estivesse conversando com alguém. Porque, de fato... Como se fosse um WhatsApp. Como se fosse um WhatsApp. Que, de fato, do lado de lá, ou seja, inteligência artificial, é um cérebro sintético. Eu costumo dizer, inclusive, que às vezes eu vou em um evento de RH e aí o pessoal, você trabalha com o quê? Eu trabalho com gente. A diferença é que minha pessoa é sintética. A pessoa com quem eu trabalho é sintética. Então, do lado de lá, uma pessoa, só que é sintético. E o que eu quero dizer com isso? Você pode interagir com ele como se fosse uma pessoa. Dá bom dia, ele vai te responder, ele vai se colocar à disposição para fazer alguma coisa, começa a pedir alguma coisa para ele, e pode ser coisas diversas. Sei lá, pede para ele criar um texto para Páscoa. A gente está gravando aqui próximo da Páscoa, né? Então, pede para criar um texto para Páscoa, né? Para os seus filhos, para os seus entes, né? Felicitando da Páscoa, falando da importância de se estar junto na Páscoa, e pede para ele criar esse texto como se uma criança de 6 anos fosse ter acesso a esse texto, né? Ou uma criança fosse ler esse texto, e ele vai adaptar essa linguagem para isso. Então, isso é o primeiro passo, ou seja, começa a interagir com ele, enxergando ele como um amigo, né? Ou uma amiga, ou um amigo. Enxerga dessa forma. E começa a interagir com o ChatGPT dessa forma. Acho que é o primeiro passo e de uma forma bem simples, sem inventar muita moda, sem criar muitas dificuldades ou obstáculos para isso. Começa dessa forma. Claro, vale lembrar, a inteligência artificial, nem tudo que ela te fala é 100% aproveitável. Aí é que está. Eu acho que é o grande segredo, né? Ele fez um texto desse para você, você vai ler, nossa, ficou legal esse texto, mas eu gostaria de acrescentar a minha parte. Aí você vai lá e coloca o que você acha com as suas palavras, e aí aquele texto ele passa a ter também um pouco da sua personalidade. E eu acho que essa é a grande virada. Tem pessoas que ainda estão enxergando a inteligência artificial como resolvedora de todos os problemas. Isso eu vivi, desde na minha carreira, quando eu trabalhava com implantação de software. E aí o empresário comprava um software e falava assim, não, quando você colocar esse software financeiro aqui, eu vou mandar embora quase todo mundo. E não é bem por aí, porque o software ele não resolve todos os problemas, né? E inteligência artificial tem muita gente apostando. E é interessante, tem gente vendendo e tem gente comprando.
a ideia de que inteligência artificial vai resolver todos os problemas. Eu vou colocar a inteligência artificial na minha empresa e aí vou poder mandar embora metade dos colaboradores. Não é bem por aí. Não é assim que funciona. Existe um processo de substituição, sim, mas não é de pessoas por máquinas. É de pessoas por outras pessoas que operam bem máquinas, né? Então, o primeiro passo, empreendedor que está nos ouvindo, comece a conversar com o ChatGPT. E aí, tiver alguma curiosidade, me chama lá no Instagram que eu vou ajudar nessa interação, mas inicialmente é isso. Comece a conversar com ele. Não, legal. E para aqueles que já estão mais avançados, que querem ir além, que querem realmente já utilizar o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial para já fazer algo na empresa dele que ele já faz de forma muito manual e quer talvez ter isso, né, de uma forma talvez um pouco mais automatizada, com a inteligência artificial por trás. Qual que seria o caminho ali? Vamos lá. Primeiro passo. Você empreendedor que está me ouvindo aqui e está gastando muito tempo nos seus processos contábeis e financeiros. Primeira coisa, contactar CNPJs para resolver esse problema para você, tá? Para de gastar dinheiro à toa. Segundo passo, utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para criar vídeos de demonstração de produto e serviço, tá? Então, quando eu queria fazer um vídeo desse, há um ano atrás, eu tinha que contratar um roteirista, uma filmagem, um ator, e isso me custava muito dinheiro e muito tempo. Hoje a gente consegue fazer isso com inteligência artificial de forma muito rápida e barata, às vezes até de graça, né? Então, seria um primeiro passo. Segundo passo, utilizar a inteligência artificial para criar ou melhorar a descrição de produtos e serviços, melhorar o SEO do website, melhorar a apresentação institucional do negócio, né? Então, aqui a gente tem algumas aplicações que podem ser feitas com inteligência artificial. Aqui eu estou dando assim, um pouquinho das ideias, mas o que é interessante? É ele perceber a importância de se experimentar. Porque a inteligência artificial, ela nos coloca numa posição, ela volta, né, a nos exigir algo que ficou um pouco parado durante um tempo, que é a criatividade. Criatividade, curiosidade, experimentação, tudo isso é importante para a interação com a inteligência artificial. A gente, quando a gente é pequenininho, né, lata de sardinha, carrinho e pedaço de pano é boneca. A gente vai crescendo e a nossa formação normal, é normal isso acontecer, a gente vai sendo podado da criatividade, porque 2 mais 2 não pode ser 2 patinhos na lagoa, tem que ser igual a 4. E aí a nossa criatividade vai se perdendo nesse processo. Ok, faz parte, a gente tem que aprender. Só que com a inteligência artificial, volta a exigir da gente a curiosidade, a experimentação, a criatividade. Então, experimentar. Às vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, eu não sabia que fazia isso. Por que não experimentou? Porque a gente tem medo de experimentar. A gente tem medo por conta daquele momento que a gente vive de... será que meu software faz isso ou não? Será que o meu celular faz isso ou não? Então, inteligência artificial, não tenha medo não, experimente, vai lá e faz. Não fique na dúvida se faz ou não. Vai lá e faz. Se ela não fizer, ela vai te dar um caminho de como fazer, né? Então, esse momento de realmente a gente volta para isso. E, claro, eu gosto sempre de frisar que essa revolução é a primeira revolução na nossa história que os mais experientes, existe até um termo que está surgindo e ganhando muita força, que é a revolução prateada. Por quê? Os 40 mais estão conseguindo extrair muito mais da inteligência artificial do que a geração mais nova, por conta de 2 detalhes. Primeiro é a extensão de vocabulário, né? O jovem de hoje tem menos vocabulário que o jovem da década de 50. E o conhecimento, a amplitude de conhecimento geral também é muito importante para você interagir com a inteligência artificial. Então, turma da cabeça prateada aí, aproveita que essa é a hora. Você está no auge ali, né? Está no auge. É o seu momento. Não, legal. E você já tocou no assunto, Tiziano, da questão
do receio, talvez, de alguns profissionais, de algumas pessoas ali no modo geral, de serem substituídos, né? Não só por inteligência artificial, mas por softwares mesmo que só fazem automatização. Acho que antes de eu entrar nessa pergunta, eu quero que você talvez diferencie ali pra gente o que é inteligência artificial e o que é softwares de automações, ou aqueles famosos robozinhos. Perfeito. Isso é interessante. Fantástico. Vamos lá. O software de automação, os robozinhos, né, eles são programados para uma tarefa específica. Então, ele tem um ponto A, executa uma rotina e tem uma saída aqui, né? Então, ele tem uma entrada, rotina e saída. Ele só faz isso. Ele não, se no meio desse intervalo da rotina tiver alguma quebra do que ele foi determinado a fazer, ele não sabe resolver aquela questão. Ele para ali. Ou ele volta para o ponto A, ou ele trava e avisa alguém que parou. Isso serve também para robô mecânico, enfim. A inteligência artificial é diferente porque se ela encontra no meio do caminho um obstáculo, ela procura uma saída para chegar até o ponto B. Para quem já interage com inteligência artificial generativa, né, GPT, esses chatbots, o GPT, por exemplo, né, GPT bem generativo e pre-trained, ele vai perceber o seguinte: quando você solicita uma missão para ele, exemplo, quando você solicita a criação de um texto, mesmo que ele não tenha todos os argumentos para criar aquele texto, ele vai encontrar uma saída e vai te entregar o texto. Ele não vai parar e te devolver e falar, olha, eu não vou conseguir fazer esse texto. Não, ele vai fazer e vai te entregar aquilo que você pediu. Por isso que eu chamo a atenção sobre o que 100% de estar certo ou não. Lê o que ele te entregou para ver se faz sentido, tá? Porque ele vai te entregar alguma coisa. Essa é a grande diferença. A automação, no meio do caminho, na rotina, ela para. Inteligência artificial, ela não para. Ela encontra uma saída e continua. Keep going. Se é certo ou errado, a pessoa você que vai julgar. Isso aí. Inclusive, no mundo da inteligência artificial e de aprendizado de máquina, existem as inteligências artificiais generativas. E aí é humanamente impossível a gente fazer a conferência do que ele gera para dizer se está certo ou errado. Quando você pede uma imagem de um cachorro, é humanamente possível a gente colocar pessoas para conferir isso. E aí criou-se a discriminativa, que ela discrimina a resposta da generativa para dizer se aquilo é realmente um cachorro e se não é, responder para dizendo que não é um cachorro e por que não é um cachorro, para que essa daqui que está gerando possa aprender e aí gerar realmente um cachorro. Então, eu não estou sendo técnico, tentando trazer de forma bem simples, mas é isso que acontece. Então, tudo que o ChatGPT, no momento de aprendizado, ou outros chatbots estão sendo ensinados, eles têm a parte que eles geram e aí tem uma outra inteligência artificial que confere o que foi gerado para discriminar se aquilo realmente faz sentido ou não. E, por final, quando vem para a gente vai bater o olho e ainda assim tem coisas que você fala, não, esse aqui não faz sentido nenhum. E aí você altera ali, coloca ou pede para ele gerar novamente. Isso é muito comum, tá, de acontecer. O mais legal é que é tudo isso em segundos, né? Milésimos, é muito rápido, né, cara? Quando a gente pede, a imagem é assim, é muito absurdo. Quando eu peço para criar imagem, que eu vejo assim, em 12 segundos ele me dá 4 imagens, versões diferentes. Cara, você fala assim, é mágico. Só que depois a gente vai acostumando, é igual quando eu usei internet sem fio a primeira vez. Porque até então tinha cabo, sou da época do cabo coaxial. Uhum. E aí, quando internet sem fio a primeira vez, eu falei, cara, como que passa? Porque antes eu sabia que passava pelo fiozinho, mas agora é pelo ar. Como que isso acontece, né? Então é mais ou menos a mesma sensação, só que depois vai ficando comum. E aí, por isso que eu falo assim, a inteligência artificial ela não vai embora. Ela só vai ampliar ainda mais a abrangência dela no nosso dia a dia e daqui a pouco também vai ser algo comum. Ninguém te pergunta assim, ô Dejan, você usa a WhatsApp? Ninguém te pergunta isso. Ele deduz que você já usa. Passa seu WhatsApp aí. É isso. Vai ser a mesma coisa. Né? Exatamente a mesma coisa. Ninguém vai perguntar se você usa IA no seu negócio. Ele vai querer saber qual que você usa. Ninguém te pergunta se você usa software na sua empresa. Ele já sabe que você usa. Mas qual que você usa? Eu uso esse. Então, é bem essa. Ninguém te pergunta se você usa banco digital. Em algum momento você vai ter contato com o banco digital. Né?
Então, é bem isso também, ou seja, ela vai começar a entrar cada vez mais no nosso dia a dia, ela já está no nosso celular, à disposição. A diferença é que antes a gente não podia usar, agora a gente pode, né? A grande diferença é essa. E daqui a pouco ninguém vai te perguntar se você usa, vai deduzir que você já usa, vai querer saber qual que você usa, né? E talvez te vender uma outra, bem provavelmente. E se você não usar, você vai ser igual aquelas pessoas que não têm WhatsApp, né? Até minha avó tem WhatsApp. É tipo isso, como assim você não tem WhatsApp? Em que mundo você estava vivendo, né? Você chegou ontem nesse planeta, como é que é isso, né? Capitão América, né? O Capitão América rodou, tipo isso, né, cara? Então, e é até interessante você comentar sobre essa questão. O Brasil já era um país que mais usa o WhatsApp no mundo, a gente já está em primeiro lugar, né? E inteligência artificial, se não me engano, a gente está em segunda ou terceira posição de país que mais está utilizando inteligência artificial. Eu enxergo com bons olhos, por conta do que eu já percebi aí fora, né? Quando eu tive a oportunidade de morar fora, em 2016, eu percebi a internet das coisas de forma muito já abrangente no dia a dia. E aqui no Brasil ainda está engateando esse processo. E aí, quando eu vejo a gente saindo na frente no uso de inteligência artificial, me dá a esperança de que realmente a gente consiga aproximar de países que têm uma tecnologia mais avançada, mais abrangente, a gente também consiga aproximar. Porque a inteligência artificial vai sim fazer diferença nos negócios, já está fazendo diferença nos negócios, né? E vai sim ampliar essa diferença, né? Qual que é o desafio? É levar isso para o maior número de pessoas possível. E numa escala do ensino médio à formação superior, ou seja, do CEO à moça do cafezinho, sabe? E que o cara realmente utilize isso com um propósito muito maior do que transformar uma foto em foto dos Simpsons, né? Perfeito, é isso, usar exatamente isso. Usar para aprender, para ensinar, né? Eu vejo e confesso, eu uso realmente no meu dia a dia e confesso, parte do material que eu gero é sim gerado por inteligência artificial, porque não pode ser diferente. Eu não tenho como fazer diferente nesse sentido. Senão eu vou estar vendendo algo falso. Eu sou muito autêntico nesse sentido. Então, eu uso sim inteligência artificial e parte do material que eu produzo, do conteúdo que eu produzo, é sim produzido com inteligência artificial, né? E o que eu ganho com isso? Tempo. Isso é aquela velha máxima, né? De se tempo é dinheiro, se eu ganho tempo, eu estou ganhando dinheiro. Então, a inteligência artificial te dá dinheiro. Gera dinheiro. E aí é que está. Dentro das oportunidades, já existem pessoas fazendo dinheiro com inteligência artificial, né? Ou seja utilizando, fazendo ilustrações e gerando quadros decorativos, ou prestando serviço, por exemplo, na criação de avatar, animando avatar, ou na criação de apresentações, ou na criação de estratégias, tudo utilizando inteligência artificial. Então, como assim não dá para ganhar dinheiro com inteligência artificial? E não é daqui a um ano, é agora. Estou falando para começar hoje, né? O próprio empreendedor que tá ouvindo a gente, ele olhar para dentro do negócio dele e ver em que momento ele pode encaixar a inteligência artificial, né? Para poder começar a ganhar mais dinheiro. Não, legal. E voltando para o ponto que a gente comentou aqui, né? Que seria da substituição, né? Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais. Você falou ali que não vai ser substituída não pela inteligência artificial, mas sim pelas pessoas que sabem utilizar, né? Tenta explicar um pouco mais e aprofundar um pouco mais esse ponto, Alexandre. Quando a gente fala de substituição, me é interessante que já existem alguns movimentos, né, contra algumas substituições. E a primeira coisa que eu pergunto eu destaco uma situação que é o seguinte: quando os caixas de banco passaram a virar máquinas, ninguém levantou bandeirinha para parar a substituição, né? Os caixas de banco e se ferrasse para lá. Quando os bancos digitais surgiram, acabou o gerente, acabou a agência, acabou a mulher do cafezinho, acabou o caixa, está tudo no celular. Ninguém levantou bandeirinha também para falar, não vamos usar banco digital porque acabou com os bancos. Pois é, mas aí agora está todo mundo achando ruim porque a inteligência artificial está, de certa forma, mordendo o calcanhar. Então é porque chegou em você e é ruim. Claro, eu também me coloco nessa posição. A diferença é que ao invés de eu começar a brigar e falar assim, parem de usar a inteligência artificial,
eu comecei a usar ao meu favor. Então, lá na empresa, eu tenho uma empresa de software, e lá na empresa, 30% do nosso código hoje é feito com inteligência artificial. E como que a gente faz isso? Hoje o pedido é feito por um analista de sistemas. Mas a inteligência artificial, ela entende linguagem natural. Então, a gente já está fazendo experimentações onde o pedido não é feito por um analista de sistemas, é feito por uma pessoa que nem analista de sistema é. Então, se essa pessoa fica muito se ela fica muito boa em área de negócio, em regra de negócio, ele vai desenvolver um sistema sem mesmo precisar programar uma linha. E aí o programador não foi substituído por inteligência artificial, ele foi substituído por um profissional que entende negócio muito mais do que ele. Porque a inteligência artificial que desenvolveu o sistema é que faz a codificação. E quem pediu é uma pessoa da área de negócio. Então, a substituição passa por esse sentido, ou seja, pessoas que vão interagir melhor com a inteligência artificial vão substituir especialistas que até então só conheciam daquela área. Eram muito bons naquele momento, mas agora eu tenho um generalista que entende de muitas coisas e que opera inteligência artificial com uma maestria, que desenvolve uma estratégia de marketing muito melhor do que o especialista e muito mais rápido. Vou dizendo, mas isso é possível? Não só é possível, como já está acontecendo, né? Hoje o profissional dessa área de inteligência artificial, um dos mais bem pagos nos Estados Unidos, é o engenheiro de prompt, que é a pessoa que desenvolve comandos, que extrai da inteligência artificial tudo aquilo que ela pode entregar. E com uma maestria formidável, fantástica. Então, quando a gente fala de substituição, não é que você vai perder para uma máquina, você vai perder para uma pessoa que está utilizando máquina. E é onde eu chamo a atenção, principalmente para prestador de serviço, já é muito comum, quando a gente vai eu coloco de maneira geral, vai consultar no médico, dá uma olhada no Google antes, você chega lá no médico e argumenta com o médico. Só que eu não vou olhar no Google mais, eu vou olhar na inteligência artificial. Só que se eu faço isso quando eu vou numa receita, consultar com o médico, eu posso fazer isso também quando eu for consultar com o meu advogado, eu posso fazer isso quando eu for consultar com o meu contador. E aí acende uma luz amarela para os prestadores de serviço, de maneira geral, porque se o meu cliente tem acesso a essa ferramenta e ele começa a ter acesso a um conhecimento que antes era só meu, ele vai começar a argumentar comigo num nível de conhecimento que eu não estou acostumado. Que antes eu detinha o poder desse conhecimento, agora eu não tenho mais. O meu cliente também tem esse poder. Então, o que eu faço? Não para anular, mas o que eu faço para, inclusive, potencializar o meu cliente? Aprenda a usar e ensina ele a usar também. Pode ser que ele esteja solicitando coisas para IA de forma errada. Então, peraí, eu vou aprender a usar, vou ensinar o meu cliente também a usar, para quando ele vier conversar comigo, a gente vai conversar no mesmo patamar de conhecimento. Estou muito próximo disso. E a tendência é de caminhar para a estratégia, deixar de falar de coisas operacionais e falar mais de nível estratégico. E pensando nisso, você acha que, você usou o termo ali das pessoas mais generalistas, você acha que essas vão ser talvez as pessoas que mais vão ter condições de... Lógico, não é só o fato de ser que vai fazer, né? Mas você acha que a pessoa que é mais generalista tem um conhecimento, né, mais, vamos dizer assim, superficial de muita coisa do que específico de pouca coisa, tende-se a sair na frente da utilização? Sim. Ele tende a destacar justamente por isso. Por quê? Quando a inteligência artificial entregar algo para ele, por ele ser um profissional generalista, ele vai ter uma amplitude de crítica muito maior. Ou seja, ele vai poder, inclusive, ampliar aquele pedido e ampliar, inclusive, a resposta. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente solicita ela, por exemplo, uma estratégia para aumentar as vendas do meu negócio, ela traz tópicos sintéticos, tá? E aí eu vou pedindo para aprofundar. Chega em um determinado tópico que tem muita relação, por exemplo, com a parte de marketing, que não é uma coisa que eu conheço, mas se eu for uma pessoa generalista e eu entendo um pouco do que é um social media, do que é um copywriter, do que é uma campanha, ou seja, eu entendo o básico disso, quem vai me dar a profundidade é a inteligência artificial. Então, se eu entendo de forma geral, a profundidade eu extraio com ela. Então, a tendência é que os generalistas tenham consigam desempenhar melhor papel
né, do que os especialistas. Porque o especialista ele não vai conseguir aprofundar em outras áreas, só na área dele. E aí ele vai ficar limitado àquilo lá. E eu venho com o generalista que amplifica as possibilidades e de uma forma muito mais rápida, utilizando IA. E vai, vamos dizer assim, essa competição, né, ela vai se tornar muito clara, porque você vai começar a perceber isso no dia a dia, né, dentro das experiências mesmo. Você fala, os generalistas estão se destacando mais. Isso já está bem claro assim, por onde eu tenho circulado, os artigos que eu tenho lido e as previsões que eu tenho lido também, né, sobre essa ascensão dos generalistas, que até um tempo atrás o ideal seria ser o especialista, né, você especializando 1, 2, 3, 4 especializações e aprofundando num tema específico. E aí, para quem é empreendedor, você tinha que ter num setor 3, 4, 5 profissionais, cada um especializado numa área que se reunia para gerar alguma coisa. A tendência é que você tenha ainda mais de uma pessoa, mais pessoas generalistas, que são capazes de fazer e executar várias tarefas, e quem aprofunda é a IA. A IA que vai dar profundidade, né, naquele assunto. E essa é uma mudança muito drástica dentro do mercado de trabalho ali, né? Vamos falar assim, não, fala de contabilidade, que é a nossa casa aqui. Sim. Pô, o cara entra talvez como estagiário, como auxiliar de escritório, e ele é generalista. Ajuda todo mundo, né? Aquele famoso, vai lá na prefeitura, pega esse aqui, tira esse xerox, organiza esse arquivo aqui, faz isso aqui, escaneia isso daqui. Então ele acaba pegando ali questões de departamento pessoal, questão de contabilidade, fiscal, tudo. Tal, legalização, isso. Pega aqui, vai fazer tudo. Pô, aquilo que ele se familiariza mais, ele vira auxiliar para aquilo ali e começa a fazer só aquilo. Aí ele vai, assistente, analista, especialista, tal, faz uma graduação, faz uma pós, chega ali, o cara tem, sei lá, 10, 15 anos de carreira, extremamente focado ali na parte fiscal, você vai falar com ele alguma coisa do contábil, não, isso é lá do contábil. Isso aí. E agora vai inverter, porque o cara que tem a visão de tudo, assim, eu não sou expert em nada, mas eu entendo de tudo. Aquele famoso, eu sento em qualquer mesa. Eu sento em qualquer mesa, isso daí. E ele, de certa forma, vai ter um sobressalto muito grande. Muito grande, sim. Né, meio que dá um choque ali dentro do que o cara tem vivido. Tipo assim, eu tô aqui há 10 anos... especializando. Minha carreira para especializar, e agora vem a tal de inteligência artificial falando tudo isso daqui que você se especializou demais, eu faço em poucos inputs, desde que sejam extremamente inteligentes e assertivos, para uma pessoa que tem uma visão do todo, que vai conseguir ter insights muito melhor do que você que é especialista. Perfeito, é isso aí. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sou advogado, eu não conheço básico de contrato, de relação comercial. E aí, recentemente, caiu um contrato na minha mão. Antes de assinar o contrato, eu mandei para o ChatGPT, pedi para ele analisar e separar para mim 5 pontos de risco, 5 pontos de atenção e 5 pontos de vantagem naquele contrato. Ele separou para mim. Então, quando eu fui discutir com o meu advogado sobre o contrato, eu já fui com esses pontos, ou seja, eu fui generalista. Quem me deu a profundidade foi o ChatGPT, que já me deu os pontos de atenção. Se eu passasse isso para o meu advogado fazer, ele muito rápido, ele faria em 3 dias, porque ele ia ter que ler, consultar. O ChatGPT fez em segundos. Então, quando eu vou discutir com ele, eu vou discutir com ele já com os pontos de atenção levantados por inteligência artificial. Você vai para um outro nível de discussão. Para o outro nível Ele sai daquele nível de análise para ir para o nível de estratégia. Conhecimento daquilo. Conhecimento, exatamente. Você subiu aqui, ó. Antes eu teria que levar para o meu advogado, ele ia ficar ali alguns dias lendo aquilo, validando e consulta jurisprudência. E advogado, me perdoe se eu estiver falando bobagem de jurisprudência, mas é mais ou menos em jurisprudência, tal, legislação, atualizar, para depois me dar um parecer. Um trabalho enorme para ele e, detalhe, muitas vezes não pago, não remunerado. Eu trago isso para, no caso, se você é advogado, ensina o seu cliente a fazer uma análise de contrato utilizando o ChatGPT e ele te traz isso, só os pontos relevantes, você, advogado, ganhou tempo. O seu cliente ganhou tempo. E aí por isso que a importância, por isso que eu estou falando que a ascensão do generalista vai ser muito grande agora. Ou seja, o empreendedor continua não sendo advogado, mas a inteligência artificial que deu ele a profundidade para ele conversar com o advogado sobre algo mais estratégico. E pensando para o lado dos prestadores de serviço, ele acaba indo para você falou, numa questão mais de conhecimento mais estratégico, que é uma coisa muito mais gostosa do que uma questão de ficar fazendo pesquisa. Perfeito, isso aí. Né? Muito mais interessante
e com muito mais resultado para o negócio também. Sim, porque começa lá na estratégia, né? Ou seja, vai descendo até chegar no operacional. Então, quando você fica na parte estratégica, eu tenho visto o seguinte: há muito tempo se fala do empresário parar de servir cafezinho e ir para a cabine do piloto, começar a pilotar o avião. Só que ele está pilotando, servindo cafezinho, fazendo check-in, jogando em várias áreas. A inteligência artificial, ela parte desse operacional, ele já consegue automatizar, ele já consegue potencializar com os colaboradores e aí libera dele o tempo para que ele possa investir no estratégico. E aí, quando ele for investir no estratégico, ele também vai investir no estratégico com a inteligência artificial aqui debaixo do braço. Ela vai virar amiguinha dele. É para cima e para baixo. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem uma que participa da reunião, seja online ou presencial. Ao final da reunião, ela te dá um sumário do que aconteceu naquela reunião. Ela já faz a síntese. Já faz a síntese, já te dá as tarefas. Dejan ficou de fazer isso, Tiziano ficou de fazer isso, Felipe ficou de fazer isso, já te dá a síntese. Não, me indica essa, só precisando dessa. Agora chama Fireflies. O Felipe já anota essa daí. Fireflies. Tive de experiência, eu tinha Maria Clara, Mirella, Kathleen, Tamires, todo mundo que está acompanhando já pode anotar aí. Anota aí. Não vou, porque não quero ninguém fazendo ata depois da reunião, mas não. Ela é fantástica. Ela já te entrega nesse sumário. E o que é legal? Ela grava toda a reunião. Então, chegar um momento e falar: Tiziano, você falou isso. Não falei isso, não. Falou assim, não falou. Peraí, vamos ver aqui. Tiziano. Aí você dá um clique. Puf, aí tá lá meu áudio. Porque ela grava dizendo o que Tiziano falou, o que o Dejan falou, o que o Felipe falou. Você faz o filtro no áudio e não... No áudio. Não fica uma hora tendo que escutar tudo. Não, tá ficado no áudio, não. Cara, todo transcrito já. Dizendo, aí você só clica para ouvir a voz, mas você já sabe o que ele falou. Tá transcrito ali. O sumário ainda te fala, tem um painel, um dashboard, quanto tempo eu falei, quanto tempo o Dejan falou. Tudo isso em segundos. Essa é cara? O start, ela começa gratuito, mas o start dela acho que é R$40 por mês, R$50, é baratinho. Cara, é muito barato. E isso é muito louco, né? Porque essa popularização que trouxe ali, né? Principalmente igual você falou pela OpenAI, diminuiu o preço muito, né? Sim, e a tendência é diminuir ainda mais. Né? Por quê? Porque a tendência é diminuir ainda mais. Hoje são 5.000 ferramentas. Eu estou falando uma, mas que faz isso de reunião, tem várias que fazem. Estou falando que eu uso. E o que é interessante? A tendência é que o preço fique menor e que a tecnologia, de fato, não seja mais importante, mas o que você faz com ela é que vai ser o destaque. Né? Então, essas ferramentas vão cair mais ainda o preço, vai ficar ainda mais acessível, tá? Ao ponto de alguns até serem gratuitas. Então é como se a gente tivesse o canal aberto e o canal fechado. Então eu vou ter aquela inteligência artificial de reunião que não me cobra nada, mas ela faz só 1 hora de reunião, por exemplo. Eu vou ter aquela paga que vou pagar R$40, R$50 e faz 10 horas de reunião. Né? Para podcast, por exemplo, uma dica, né? Eu tenho já alguns que eu participei, os cortes são todos feitos com IA. Eu pago lá R$150 por mês para fazer 3 horas de corte. Ele lê 3 horas de podcast e corta para mim do tamanho que eu quiser. Já fala, talvez você tenha mais possibilidade. Sim, já me fala, inclusive, qual que é a possibilidade de viralizar, o porquê disso. Já legenda para mim, tudo isso assim, ó, num piscar de olhos. Essa a gente já usou uma dessa, né, Felipe? Tá atrasado. Tá antenado. Tem que ser, cara. Não tem outro caminho, sabe? Então, assim, se eu fosse fazer isso de forma manual, né, acho que aqui vai ser o 9º ou 10º, de que eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar só cortando o podcast. Só escutando, não, essa parte ficou boa. Volta aqui. Não volta mais um pouquinho, não. É um pouquinho. É 3 segundos para trás. Você tá doido. Dizendo, mas fica 100% perfeito? Não fica. Às vezes a legenda fica mais ou menos. Aí eu tenho que ir lá corrigir uma palavra. Aí eu confesso, eu não corrijo não. Do jeito que sai, eu já sapeco, já ponho lá. Entendeu? Eu não, nem faço essa correção. Você tá aceitável, né? Cara, tipo assim, é muito pouquinho, sabe? Então, vai. E foi, sabe? E posso te falar, nunca ninguém me criticou porque a legenda estava errada. Então, a partir de agora, pode ser que
percebam, vou começar a pegar no pé lá para ver se a legenda tá certa ou errada. Pode ser, a palavra aí não ficou certa. Essa palavra aqui tá errada, né? Pode ser que vão pegar no meu pé, mas até então nunca ninguém falou a legenda. Mas é bom se alguém fazer assim, você fala, não, o pessoal realmente está escutando. É, isso também, né? A audiência tá lá, tá engajada, tá conferindo, né? Mas é isso, então assim, cara, então, eu tô te dando assim, 2 exemplos para ganho de produtividade. E aí você ganha produtividade, você ganha tempo. Ganha tempo, você ganha dinheiro. É muito simples a fórmula, né? Claro que tem processos mais rebuscados, os agentes autônomos. Ok, isso ainda é caro, isso ainda não é acessível a todos e nem todo mundo está preparado. Mas vai chegar o momento, né? Eu comecei devo terminar no final desse ano, até antes talvez, uma pós em engenharia robótica, porque é a próxima fronteira. Né? Então a gente tem que começar a pensar, a se acostumar com esses humanoides circulando entre nós, né? Ou seja, vai deixar de ser só um limpador de chão, né? aquele aspiradorzinho, e vai passar a fazer muitas atividades para nós. Né? Essa autonomia das máquinas está de fato chegando. Só que até chegar a gente tem uma jornadinha a ser cumprida. Enquanto isso não chega, a gente vai usar as IAs que estão aí disponíveis, né? Que eu sugiro todos a conhecer. E existe algum local, Tiziano, que tem uma lista? O cara consegue pesquisar uma lista de... Tem vários, tem vários. Tem uma que chama Futuripedia. É tipo Wikipedia. É tipo Wikipedia, só que vamos ver se eu acerto o inglês. Futuripedia, né? Então, no português, Futuripedia. E aí no Futuripedia você tem uma biblioteca de inteligências artificiais, por volta de 5.000 inteligências artificiais, de tudo que há que você imaginar: arquitetura, engenharia, matemática, design, desenho, roteiro, de tudo um mundo. A dica é, dizendo, não precisa aprender quantas. Cara, se você dominar uma generativa, eu tenho amigos que dominam a gerar vídeo. Dominam, mas dominam mesmo. Que geram vídeos de treinamento incríveis. Melhor do que se fosse feito numa produtora. Desculpe as produtoras, mas é verdade, porque ele faz muito rápido. E ele baixa o custo, né? Então, não precisa dominar 5.000. Se você dominar 1, 2 ferramentas de inteligência artificial, você já vai fazer coisa demais com essas ferramentas, né? Então, e aí sempre aprimorando mais, buscando se atualizar. Um ano atrás o ChatGPT não falava, ele já começou a falar. Então, para quem usa o ChatGPT, tem lá a versão Plus, você tem lá quando você pede alguma coisa, ele gera, você tem agora uma caixinha de som que você clica, ele lê aquilo que ele gerou para você. E lê numa perfeição, cara, é impressionante, né, como ele lê bem. Né? Então, essa evolução, se você for pensar de um ano para cá, é pouco tempo. E o salto é muito grande. E cada vez que elas aprendem, o salto... elas dobram de capacidade a cada 2 ou 3 meses. Dobram de capacidade a cada 2 ou 3 meses, né, de produção. E pegando esse ponto aí, que seria já fazendo uma previsão de futuro, né, você já tenta escolher a questão da utilização maior de máquinas, né, no nosso meio e tal. O que você enxerga ali no médio e longo prazo desse ano? Médio e longo prazo é essas inteligências artificiais cada vez mais no nosso dia a dia. A gente cada vez mais dependente, sem perder a humanidade. Né? E quando eu digo dependente, é no sentido de tarefas antes operacionais vão ser feitas por ela. Tipo o cara sair de casa sem ligar o Waze hoje. Tipo isso, né? Então, a gente cada vez mais dependente nesse sentido. Tarefas operacionais cada vez mais assumidas por elas, por essas inteligências artificiais, autônomas, robótica, né? E a gente com o tempo mais voltado para criatividade, pensamentos, filosofia, mais tempo com a família. Você acha que a gente vai ficar mais humano? Eu acho que a gente tende a ser mais humano e a nos aproximar mais dos humanos. Por que eu digo isso? A partir do momento que eu não tenha que sair de casa para executar uma tarefa operacional, né? Porque vou dar um exemplo aqui, né?
motorista de ônibus, o ônibus vai ser autônomo. Então, ele não vai mais precisar sair de casa, ele vai fazer outra coisa. Tá? Ele vai ser direcionado para outra área. Ele vai ter mais tempo para ele. E aí, eu não estou falando isso de forma clichê, é de verdade. Tá? Ou seja, ele vai ter mais tempo para ele, para a família, para cuidar da mente, para ler, para aprender, né? Filosofia, pensamento crítico, criatividade, vai exercitar mais esse lado dele, né? Junto com o crescimento da inteligência artificial, a médio e longo prazo, vem também algumas outras formas de consumo e de socialização, né? A economia do compartilhado tem crescido muito, então a gente não vai querer ter mais carro. A gente vai querer usar, mas não o nosso carro. A gente vai usar o carro que tiver ali disponível. A gente vai querer viajar mais. A gente não vai ter mais tanto prendimento geográfico, né? Ou seja, como a nossa atividade vai ser mais intelectual, vou poder estar em qualquer lugar executando essa tarefa, né? Então, isso tudo está crescendo junto com a inteligência artificial, né? Ou seja, economia do compartilhado, a liberdade geográfica, inclusive a liberdade financeira também, né? A médio e longo prazo se fala muito da renda básica universal. O Elon Musk é um dos que encabeça essa ideia, né, da renda básica universal, porque se as máquinas de um tudo produzem, alguém precisa consumir. Só que se eu não estou produzindo operacionalmente, eu estou produzindo intelectualmente, existe já o pensamento, né? A ideia de ter uma renda onde as pessoas vão poder consumir através dessa renda, e aí você não vai precisar estar preso em um local. Você vai poder morar onde você quiser. Isso está crescendo junto com a inteligência artificial, né? 2030, 2035, essa é a tendência, né? Você colocou um ponto que, na minha opinião, talvez é o mais fantástico disso. Eu falo muito isso, né, da CNPJ, quando a gente bate na tecla ali, nós precisamos automatizar coisas, né? Que é o cara sair daquilo que fica apertando o botão. Cara, talvez tem dia que a gente chega assim, a pessoa não consegue nem conversar, porque, nossa, eu preciso entregar isso pra outra. O que você tá fazendo? Não, eu tô fazendo uma coisa que eu tô aqui, né? Tipo assim, sei lá, parte de contabilidade, tô gerando e lançando nota. Eu tô gerando folha de pagamento, tô passando, transmitindo GFIP. Muito, cara. Nossa. Sério, aí essa pessoa fica lá louca, cansada, sim. exausta, porque é chato pra caramba. Muito. Você chama a pessoa para reunião, não posso numa reunião hoje, vai uma reunião estratégia, uma questão para tomar uma decisão, não, por quê? Porque eu tô lá. Apertando o botão. E eu acho muito que eu concordo com esse ponto que você trouxe. Eu acho que a gente vai se tornar mais humano. Sim. Porque hoje, querendo ou não, desde a Revolução Industrial, a gente começou a fazer trabalhos repetitivos e trabalhos... Sim, e continua até hoje, exatamente. Continua até hoje. Exatamente. Então eu vejo que não só a inteligência artificial, mas toda a automação que já envolve tudo isso aí, com a inteligência a gente vai acelerar isso, acredito eu, né? Que é um leigo falando, né? Então, mas é isso mesmo. Né? Mas acho que o principal de tudo é isso, velho. O ser humano vai realmente ter condição de fazer aquilo que é nato dele, que é a criatividade, sim, que é a simpatia, que é sonhar, que é ver uma coisa que ainda não foi construída. O cara que olha para uma coisa e fala assim, isso daqui pode se tornar isso, né? E aí, lógico, nós vamos ter vários problemas para chegar nisso, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas ainda têm... É uma jornada, cara. O seu salário através de atividades... Apertar botão. E, né, vai ser um desafio que nós, como sociedade, vamos ter que aprender, que é uma coisa nova, então nós vamos ter que aprender, mas que, na minha visão, mesmo a gente sofrendo muito nessa jornada, talvez, no final a gente vai falar, nossa, agora realmente o ser humano está sendo ser humano. Ser humano, né? Você falou essa questão da criatividade, é muito legal, as pessoas falam assim, porque IA cria, mas ela cria dentro do conhecimento que nós geramos. Então, a gente, em alguns momentos, e aí eu digo a nossa sociedade, a nossa espécie, nós criávamos coisas a partir de observação, crítica, né? Então a gente criava coisa a partir disso. Aí ela não tem essa capacidade. Então tudo que ela cria é a partir do conhecimento que nós geramos. E é a partir do momento que eu não preciso gerar esses conhecimentos repetitivos, porque no final das contas
A geração de texto e de conhecimento, de notícia, é apertar botão, eu deixo de fazer isto, uma IA faz isso para mim e eu passo a ter tempo de gerar coisas de fato novas a partir de observação, a partir de assim vai, de percepção, sentido, experiência e tal. Bom, tendo isso liberado, onde que a gente vai se conectar? A gente volta a se conectar primeiro com nós mesmos. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Dizendo que vai ser fácil essa jornada? Não, nunca ninguém disse que ia ser fácil. Vai ser difícil também, né? Acontece que é um caminho sem volta. Não tem essa de, não, então vamos desligar todas as inteligências artificiais e a gente recomeça daqui. Amigo, não tem mais como, já foi. Não tem como explodir a Skynet. Não tem como puxar a tomadinha dela. Pra quem não entendeu, assiste o filme. Fica a dica aí. Exterminador do Futuro, 1, 2, 3, 4, 8. Vai assistir. Eu fico vendo os 3 primeiros são os assiste, segue um cara chamado Arnold Schwarzenegger e você vai entender. É tipo isso, cara. Então, não tem essa mais de voltar atrás, é daqui para frente. Então, é parar de ficar, filho, olha lá na frente, ó, é para lá. Você falou dessa questão do apertar botão, cara, o trabalho de programador, Dejan, é isso, é apertar botão. Então, o cara ficava, às vezes, horas digitando uma função gigante, que hoje ele pede para a inteligência artificial fazer lá na empresa e faz em segundos, ele confere. E aí o trabalho dele é muito mais intelectual. E aí com isso a gente consegue reduzir a jornada dele de trabalho, porque se ele trabalha mais com a mente, ele cansa mais, então a gente reduz a jornada de trabalho e ele tem mais tempo com a filha dele, né? Então é assim que funciona, ou seja, um cara vai trabalhar menos, vai produzir mais em menos tempo. Tudo que for automatizado ou automatizável vai cair para a inteligência artificial. E por enquanto a gente vai ter um humano conferindo, daqui a pouco vai ser uma outra IA que vai conferir, né? Que vai ser discriminativa e assim vai. E é um caminho sem volta. Então a dica é prepare-se para esse mundo que nós estamos vivendo, que ele vai passar por uma transformação tão grande ao ponto de a gente não lembrar mais como que era sem. Eu não lembro. Eu lembro se eu puxar a minha memória, mas eu não tenho de forma alguma o hábito de procurar no mapa para onde eu vou. Eu só coloco no GPS e vou. Não, disca número de telefone, você vai na agenda e clica. Você não disca. Você decora. Então tá, qual que é o número que você... Puxa aí na memória qual que é o número que você tem decorado aí de alguém mais próximo de você. Talvez só do meu pai, da minha mãe e da minha esposa, acho que eu sei. E olha lá. Eu sei o final do número da minha esposa, 8815. Pronto, acabou. É só o que eu sei. Não pergunte de alguma coisa. Exatamente. É porque quando pede o iFood é a senha que eu coloco para poder receber o iFood. Cara, fora isso, não tem outro número decorado. E antigamente a gente tinha que decorar, tinha um caderninho, aí depois veio a agenda eletrônica. Eu tive uma agenda eletrônica, Cássio. Gente, agenda eletrônica, vocês são essa geração mais nova. É o avô distante, bem distante do computador. Mas um avô bem distante, que ele só tinha agenda eletrônica. Era só isso, mas era uma agendinha eletrônica e tal, colocava lá. Tive isso da Caixa, tinha um tecladinho lá e tal. Comprei caríssimo, paguei na época. Sempre gostei de tecnologia, né? Então passei por agenda eletrônica, passei por pager, passei pelo o BIP não, peguei o pager, celular tijolão, PT550, pesquisa no Google, pra você ver o tamanho que era o celular. Você tinha que carregar uma mala, praticamente carregar a bateria dele, que era gigantesco, né? Então passei por toda essa fase. E o que mais interessante é que toda essa modernização, em nenhum momento a gente voltou para trás. Falou assim, não, para com o celular bom mesmo é o telefone de discar, que antes a gente discava. E por que falava discar? Porque era literalmente discar. O telefone tinha um disco e você vinha... Então procurei que você vai... Você o dedo na bolinha, levava ele até o final. Isso, até o final e soltava, isso mesmo. Lá no procurei. Na vida dela. Sabe nem o que é, tem nem ideia. Tá? Então procura aí no Google aí, telefone de discar. Por isso que a gente fala discar. É por isso, tá? Sério, mas caminhando pro nosso final aqui, antes que o Felipe me cadê o ar? xinga, que tá estourando, mas assim, ponto pra gente finalizar mesmo. Você já deu algumas aí no decorrer do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que quem pegou papel e caneta no início já anotou muita coisa. Mas eu queria que você desse dicas. Seja algumas IAs que é interessante a pessoa testar, ou seja alguma questão,
né, é um momento que a gente tem aqui que a gente chama de empreendedores CNPJs, que a gente sempre pede dicas para as pessoas que vêm aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando poder colocar em prática hoje mesmo, assim, né, o mais rápido possível, né? Fica à vontade ali, se é uma, se é 10, se é 15, tá à sua disposição. Primeira dica, não tenham medo, mas fique esperto. Então, é isso, experimentar, tá? Segunda dica, eu vou falar de uma ferramenta, chama Gamma, Gamma. O Gamma é um produtor de apresentações com inteligência artificial, criador de slides. Só ele cria uma apresentação completa a partir de uma frase, de um tema. Então fica a dica aí para experimentar. Por exemplo, esses dias a gente criou, no último treinamento que eu fiz, eu criei um sobre a história de um pitbull banguelo. Só coloquei isso. Ele criou slides contando a história de um pitbull banguelo, dos desafios dele no dia a dia. Então, Gamma, essa é uma inteligência artificial bacana para você que está estudando, empreendedor que precisa fazer uma apresentação de algum produto ou serviço, utiliza essa inteligência artificial. A outra inteligência artificial que eu dou de dica é o Fireflies, que eu falei aqui sobre reuniões. Utilizem, vai ajudar muito para quem faz muita reunião. Outra inteligência artificial, o ChatGPT, tem que usar a gente. Aí, além do ChatGPT, a gente tem o Gemini, do Google, que também faz o mesmo papel. Tem o Claude, da Anthropic, que também faz o mesmo papel. E tem o Copilot, da Microsoft, também já está liberado para utilização. Também faz o mesmo papel, são chatbots generativas. O outro seria o Leonardo, que é uma inteligência artificial de criação de imagem, para quem quer exercitar criatividade. Cara, não tem igual. Faz lá, entra, acessa, gratuito, te dá créditos aí para você usar todos os dias. Então, seriam algumas inteligências artificiais para você começar a integrar nesse mundo. E claro, me segue tanto no LinkedIn quanto no Instagram, que eu estou sempre soltando lá alguma novidade, alguma coisa interessante lá também. Eu acho que essa última é a melhor dica de todas. Mas tem uma que você também me indicou, que é o da Luzia. Da Luzia? Cara, a Luzia é legal. Peraí, deixa eu pegar a Luzia. A Luzia é muito bacana mesmo, cara. Às vezes o pessoal briga comigo da Luzia porque manda áudio e eu vou falar já por quê. Deixa eu pegar o número dela, gente, eu sou antigo, tal, tem que pegar o número aqui. Eu não decorei o número da Luzia, não. Aguenta aí, tô pegando aqui ao vivo, ó, em tempo real, Luzia. Aí o número da Luzia, ó, anote aí para vocês não perderem, tá? 11, DDD 11, 97255 3036. A Luzia você vai colocar contato na sua agenda, ela vai virar um contato aqui no WhatsApp, tá? E aí você vai conversar com ela no WhatsApp, como se fosse uma pessoa, porque só que sintética. O que é legal da Luzia? Tem 3 funcionalidades que eu uso muito. Uma é a transcrição de áudio. Mandou áudio para mim, se for mais de 1 minuto, eu já falo que é episódio de podcast, eu deixo para depois. Eu vou encaminho para a Luzia, o áudio, ela transcreve o áudio, e se o áudio for muito grande, Dejan, ela pergunta se você quer resumir. Aí ela gera o resumo em tópicos. Segunda funcionalidade da Luzia, ela gera imagens. Então você vai escrever aí, imagine, espaço e algo qualquer, sei lá, vaca voando. E ele vai criar imagens disso para você, gratuito também. E a terceira que eu uso bastante é que ele tem um chat GPT. Então tudo que você for conversar com o chat GPT, você pode conversar com a Luzia. Então fica a dica aí, Luzia, comece a usar hoje. E eu vou fazer meu testemunho. A Luzia, principalmente para áudio, você está em reunião, você chega um áudio lá, você já joga na Luzia, lê, já responde, é muito top. Eu falei isso com o Fabrício. Eu mandei um áudio pro Fabrício hoje. Né, o Fabrício, já teve podcast aqui com o Fabrício, vocês procuram. Fabrício, tem lá. Beijo pra você. Né? Aí eu mandei um áudio pra ele, ele respondeu assim, assim que eu sair da reunião, eu escuto e te retorno. Eu falei, coloca na Luzia. É tipo isso, cara. É tipo. Luzia, uma vez usado, você não desusa mais. Você vai viciar nesse. É tipo isso. Gente, vamos caminhar aqui pro nosso final. Edciano, primeiro eu quero te agradecer muito, mas muito mesmo. O bate-papo foi super legal. Né? Obrigado por ceder esse tempo aí nessa agenda tão corrida igual. Obrigado. Você falou que não tá corrida, mas tá voando, né? Tô voando, parei de correr e agora tô voando. Mas muito obrigado mesmo, pra gente é um prazer, uma honra. E pode ter certeza que aqui você tá em casa. Sempre que precisar, pode contar com as CNPJs, comigo. Obrigado. Que a gente tá aqui à sua disposição. Obrigado, gente. Valeu, Dejan, muito obrigado. Gente, ó, beijo do Goto. Felipe, obrigado. Obrigado você também. Laila, né?
Laísa. Depois você corta, hein, Felipe? Coloca só o final. Laísa, beijo do gordo pra vocês todos. Gente, para você que acompanhou até aqui, muito obrigado, né, por acompanhar mais esse episódio do CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. E fique por dentro de todas essas dicas aqui e sugestões de inteligência artificial. Nós vamos colocar na descrição do vídeo. Então pode ficar tranquilo, vai estar lá. Os contatos do Tiziano também, né? Então seguem ele lá para qualquer dúvida, pode mandar lá que eu tenho certeza que ele responde. Ou manda para a gente aqui também, que a gente vai ter maior carinho e prazer de te responder. Então muito obrigado, fique com Deus.